Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate segurança hídrica no Rio Grande do Norte. Antes do intervalo, Joana, você estava formulando uma questão para os nossos debatedores, é a ocasião. Eu estava perguntando como estamos, como é que está o estágio para atualizar o nosso plano estadual de recursos hídricos, que é esse planejamento de mais longo prazo. O instrumento é o plano. Bom, primeiro colocar que a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é quem coordena toda essa parte de atualização do plano de recursos hídricos, que, por sinal, é a peça principal de todo o processo de gestão de recursos hídricos, porque nós operamos uma política de 96, cuja dinâmica do Estado, por mais avançada que aquele tempo foi, e que nós ainda temos muito dela operando, mas é preciso. A Secretaria fez um convênio com a Agência Nacional de Águas, que vem sendo desenvolvido através do processo de contratação. Já teve um espaço atrás que fez uma atualização de um diagnóstico, e esse diagnóstico já precisa ter alguma novo levantamento, e eles estão nessa fase burocrática de levantamento para poder fechar essa contratação. Esperamos aí que realmente aconteça logo, que é para poder dar o adiantamento a todo esse processo. Perfeito. Eu queria só retomar um pouquinho a Larissa, perguntou, porque ela falou Laísa, o que é que o Estado tem, e Laísa, é importante deixar o seguinte, nós temos 3 fontes de água no Estado, setorizando. A água superficial, desses grandes reservatórios do Estado, que é o que mantém a infraestrutura hídrica, que alimenta as grandes adutoras, que fazem o movimento da estrutura que é planejada pelo Estado. Temos as águas subterrâneas, que também temos acesso já por poços perfurados, por muito que avançou, que de lá, da água superficial desses grandes e dos poços, alguns já alimentam grandes adutoras que foram feitas. E também temos, levantamento que o IGARNE fez até o final do ano passado, mais de 8.500 pequenos reservatórios no estado. São pequenos açudes, pequenos barreiros, espelhos d'água, que são feitos por particulares, por comunidades rurais, por programas sociais, muitas vezes implantando, e que tudo isso dá uma disponibilidade que também não é totalmente conhecida. Nós conhecemos muito bem essa disponibilidade dos superficiais maiores, porque nós temos a regularização de todo o processo de enchimento daqueles reservatórios, tem tudo. Já desses pequenos, nós estamos com muita luta, arduamente solicitando, e é por isso que eu estou abrindo esse espaço para pedir, que quem tiver aquele açude menor, que manda a informação para o IGARNE, entre lá no site, tem onde você colocar, dizendo qual o tamanho, como deve ser feito, até porque é uma obrigação sua, de quem é proprietário desses açudes, independente de ser pequeno ou grande, informar ao órgão gestor. Porque nós precisamos saber quanto existe de água para poder fazer toda a situação de segurança hídrica. Então é importante destacar. E a água subterrânea também. Nós estamos aí chamando projetos estratégicos, buscando recursos para poder fazer o estudo das águas subterrâneas com maior capacidade. Ou seja, conseguir saber qual é a real disponibilidade dos nossos aquíferos, principalmente desses 2 aquíferos. O Barreiras aqui no litoral, nós já temos um pouco mais de conhecimento, que teve um estudo que levantou essa potencialidade. Mas no que diz respeito aos demais, que pegam o interior, que é onde tem mais a necessidade, nós não temos um estudo, mesmo pela universidade. Nós, inclusive, usamos muito da universidade, Joana, né? Joana sabe disso. Sim. Setorizando esses estudos que a universidade faz para poder ver essa disponibilidade hídrica. Então é importante destacar aí para que a Laísa entenda que é um complexo de fontes de água que pode ser. Você quer complementar, Geni? Sobre a questão da autonomia, né? Uma coisa que aconteceu no setor elétrico, que foi a integração dos sistemas, não aconteceu ainda na parte de água e que é importante que aconteça. Quando antigamente a gente sabia, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, que a nossa energia vinha de Paulo Afonso. Hoje a gente não sabe de onde vem a energia. Por quê? Porque tem uma integração total no sistema elétrico do país. Quando houve aquele apagão, a gente ficou sem energia por um problema que aconteceu na divisa do Maranhão com o Piauí. Então, a nossa energia naquele momento estava vindo dali, né? Certo. Na parte de água, o Estado, eu acho assim, o Estado do Rio Grande do Norte tem isso muito, assim, acontece muito da gente se preocupar de fazer grandes adutoras e que essas adutoras possam integrar.
mas elas ainda não são suficientes para dar essa autonomia. Certo. Porque, por exemplo, a gente tem água aqui no litoral e a gente não levou essa água para o sertão, que é onde a gente está precisando mais. A gente tem água na região do Apodi, mas ali do lado, em algumas cidades, a gente está sem água. Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda, apesar de ter mais de 800 quilômetros de adutora nesse estado, a gente ainda não conseguiu integrar. E já existem estudos e ações para que a gente possa integrar. Pelo menos assim, a região que é mais sensível, que é a região oeste e a região do Seridó. Essas duas a gente vai ter que fazer essa integração. Para ter essa possibilidade de, se está diminuindo em um ponto, puxar água de outro. Essa gestão do abastecimento. Um dia vai acontecer isso, eu espero, né? Que a gente possa estar atendendo as cidades e sem se preocupar com essa questão de onde está vindo a água. Certo. Porque a gente tem que fazer essa integração. Por exemplo, hoje, por conta dessa estiagem, a gente tem um ponto de captação que antes servia exclusivamente a Serra de Santana. Ela hoje está servindo a adutora emergencial de Caicó. Né? Caicó, antigamente, ela tinha 3 fontes de atendimento. O Rio Seridó, o Itães e o Rio Piranhaçu. E hoje, além dessas 3, ainda tem uma que a gente acrescentou agora, que é a Armando Ribeiro. Certo. Então, é uma cidade que, infelizmente, está nessa situação, mas ela, assim, ela vai ser, no futuro, altamente privilegiada. Onde tiver água, vai poder chegar em Caicó de 4 lugares diferentes. Perfeito. Isso é importante. Geni, a gente tem um dado que me parece bastante preocupante, de que nós tivemos um prejuízo de 4 bilhões de reais no setor agropecuário no Rio Grande do Norte, em função dessa questão da crise hídrica, digamos, no estado. E aí a gente recorda aquela coisa do São Francisco. Isso passaria por aqui? Não passou? Não tem nada a ver? É uma possibilidade de recursos para a agricultura? Como é que a gente pode? Porque é de fato um grande prejuízo, porque afeta, como a Joana tinha falado aqui, não só a água que você tem na sua casa, mas toda uma produção que depende, não é, do recurso hídrico. Olha, eu acho o projeto do São Francisco, em termos sociais e de desenvolvimento regional, espetacular. Acho e digo isso com propriedade de leitura do projeto. Não estou falando de forma vaga, mas sim pela leitura dos projetos de impacto causados. Nós escrevemos um capítulo de um livro que fala sobre os impactos socioambientais da transposição das águas do São Francisco, conhecido como PISF, Projeto de Integração das Águas do São Francisco. É espetacular o que foi proposto. O que coloca-se em xeque não é o propósito do benefício daquela água, porque todos sabem da necessidade. Nós começamos aqui dizendo, e aí vou dividir inclusive com Joana e Geni, como a gente está dividindo, mas complementando posteriormente, que o semiárido nordestino, os estados sempre se programam para cada 2 anos você ter um inverno que regularize seus sistemas hídricos, quando esse inverno vem com regularidade. Então, por isso que nós entendemos que o açude tem água até aqui, vamos fazer aquela simulação de esvaziamento. Aí nós fazemos como se a partir daquele momento não chovesse nunca mais. Então, nós começamos a fazer. Só que durante o tempo vai começando a ter chuvas ou não chuvas e vai oscilando. E aí, por isso que nós represamos. Nós temos medo de usar água porque nós estamos sempre em risco. Eu guardo lá a água que está sendo guardada como reserva e uma grande porcentagem está sendo usada naturalmente por uma evaporação, por tudo isso que acontece no nosso clima. Quando nós tivermos o aporte hídrico constante, que aí é onde está a situação que relembro aqui, diversos outros profissionais que trabalham nessa área colocam. A Transposição São Francisco representa uma sinergia hídrica que vai fazer com que o sistema cumule constantemente e receba constâncias de água por segundo. É verdade, porque a cada segundo você está colocando, mesmo que aqui no Rio Grande do Norte, porque em 2005 foi o que foi pactuado e o que nós entendemos necessitar, receberemos 2,94 metros cúbicos por segundo de água o tempo todo caindo em 2 rios.
Rios Piranha-Sul, que é aqui vindo por Seridó todo, e o rio Apodi-Mossoró. Áreas, como colocou Geni, essenciais que tenham mais autonomia hídrica, desenvolvimento humano e desenvolvimento social e econômico. Perfeito. Ele entra, e aí com isso nós temos a certeza de que eu posso estar usando pelo menos aquela quantidade limite, porque eu sei que diariamente, segundo por segundo, está entrando. Então eu tenho uma nova economia. E isso no sistema é imprescindível. Nós aprendemos isso agora com a seca. Quando nós tínhamos, como nós temos o rio Piranha-Sul, se com a seca, se com o tempo nós parávamos de tirar água de 2 açudes que ficam na Paraíba e começasse a haver uma estiagem e o rio apartasse, como a gente usa, para ele retomar aquela dinâmica frequente de água, demorava 12, 15 dias. Se eu tenho constantemente, todo segundo entrando a água, eu tenho também a certeza de que eu posso ter um limite de uso e conseguir fazer com que isso seja dinamizado. Então, o que hoje se desenvolve no Estado, nós somos hoje parte do Comitê Gestor de Segurança Hídrica, o secretário adjunto de Recursos Hídricos do Estado é o titular, pela Secretaria, que é a titular dentro do Conselho Nacional de Gestão do PICE, que entra todos os 4 estados, as bacias receptoras dos 4 estados e a bacia hidrográfica do doador, que é de São Francisco, além do Ministério da Integração, da Agência Nacional de Águas e de outros organismos. E o que se discute hoje é o modelo de operação. Né? Quanto vai se pagar, que aí nós consideramos que realmente o custo ele é elevado. Altíssimo. É altíssimo o custo do metro cúbico por água, que nós temos que ter autonomia. Não porque consideramos caro, que queremos dizer que não deve ser. Ao contrário, nós temos que buscar a alternativa para que consiga, sim, receber estas águas, porque o Estado está preparado. Outra coisa nós temos que deixar claro para a sociedade. O Estado do Rio Grande do Norte está preparado para receber as águas, porque ele entra por 2 rios. As obras que têm que ser feitas no projeto de integração, ou seja, é de responsabilidade do governo federal. O Estado, se ele não fizer nenhuma obra hoje, ele recebe as águas. A captação de água e usa. Distribui. É claro, porque as captações de água nos rios Piranha-Sul e Apodi-Mossoró já existem, porque a Companhia de Águas, as prefeituras já tiram de lá. Então, se ela estiver chegando, eu já estava usando. Então, primeiro tem que esclarecer isso. A água só tem que chegar no rio. Só tem que chegar nos rios. Agora, a operação e a gestão dessa água, antes de chegar no estado do Rio Grande do Norte, aí nós temos alguns problemas que é preciso resolver com o órgão gestor federal, com a ANA, com todos. Por quê? Porque, a solução para quando a água se mistura com a água natural, com a água da transposição, porque o rio já tem água. Então vai entrar uma outra água que vai se somar. Quanto é que isso como é que isso vai ser feito na questão do balanço hídrico? Porque nós vamos pagar pela quantidade de água que entra no estado. Né? Então, nós não podemos pagar por uma quantidade de água misturada, porque já tem uma água natural que vinha de graça para o estado. Então isso é a sociedade que vai pagar. A gente tem que saber exatamente qual é a água do São Francisco que a gente está recebendo. Porque ela chega para o estado entrando pela Paraíba. E como é que fica essa medição? A gente tem que ter um ponto onde a gente tenha certeza que a gente possa medir e saber que aquela água é a do São Francisco que está chegando. E a gente vai pagar por ela. Nesse sentido, eu acho assim, eu também pacto totalmente com o Josivan sobre a questão da importância do projeto para o Estado. Muito importante. É essencial, importantíssimo. Sei que já tivemos, senhor, situações em que técnicos desse Estado tiveram outro posicionamento, mas o nosso posicionamento sempre foi esse. Acha essencial. Por esta teoria que a Geni estava falando anteriormente, da necessidade de você integrar de forma que você tenha opções de buscar água onde ela existir. Exatamente. Esse é o principal ponto. A segurança vem disso. Se essa falhar, você tem outra redundância. Você só tem segurança com redundância. Sistema integrado. Sistema integrado. Senão, você não tem segurança. Esse é um ponto. E acho que isso já está meio que bem equacionado a nível nacional, a nível de Estado. O que falta? As discussões em cima de como vai se dar a gestão dessa água, a operação e a gestão. Essa discussão precisa ser mais aprofundada. Inclusive, um aprofundamento mais amplo, uma discussão aberta, com vários atores, vamos dizer, envolvidos no processo de discussão. Porque não são soluções simples. São soluções que vão envolver técnicas, conhecimentos técnicos, mas também pactuação social. Vai precisar das duas coisas. E aí é preciso discutir, levar essa discussão para
vários ambientes para que isso seja mais... Perfeito, Joana. Nós esperamos que esteja perto. Por mais que a obra esteja aí com suas diversas situações, mas a perspectiva é que, pelo menos por um lado, ou seja, pelo Rio Piranhaçu, até o final de 2018, consiga já ter aí uma previsão de entrada de água. Apesar de nós, que estamos juntos do processo, possivelmente entendemos que possa até ainda ser de 2019, mas vai chegar. Mas vai chegar. Vai chegar. Mas chega. Agora, essa questão, a gente está caminhando para o término do programa, e um ponto que eu acho que é essencial é que essa questão da água é uma questão pactuada também, a gente estava falando aqui, com a sociedade. Né? Isso. Quais são as iniciativas de conscientização que estão em curso? Porque eu acho que convocar a população também para assumir essa questão, eu acho que é fundamental. Não é? A gente abre a torneira, cai a água e a gente não se sente parte de todo um sistema. Né? Então, como é que a gente está tratando disso? Com relação à CAERN, nós temos vários programas, né? Nós trabalhamos desde as crianças nas escolas, né? Nós temos o projeto CAERN nas escolas. A gente recebe os alunos de todas as escolas que quiserem participar e a gente mostra como os sistemas, os cuidados que tem que ter. Além disso, a gente trabalha com grupos de teatro, com Mamulengo, e participamos de várias reuniões. Trabalhamos com os agentes de saúde, que são pessoas que diariamente estão entrando nas casas. Então, além do trabalho que já é natural deles, né, da questão da saúde, a gente faz também treinamento com eles, e eles também levam uma parte dessa questão dos cuidados que as pessoas têm que ter para não desperdiçar água. Mas assim, a gente percebe, a CAERN andou analisando uns dados, a gente viu uma redução nos últimos 3 anos de 3 pontos em metros cúbicos de consumo por imóvel, por média. Mas a gente observou que não é porque as pessoas estão tendo mais cuidado e estão usando menos água, é porque nós não estamos distribuindo tanta água como a gente estava distribuindo. Então, o consumo que em 2015, em média, por imóvel era 3,9, hoje é 10,9. Mas é porque a CAERN não está distribuindo. Aquela oferta que a gente tinha antes, a gente está distribuindo com rodízio. Então, não está faltando isso, entendeu? Da população pensar mais e economizar, né? Para ver se a água rende um pouquinho enquanto a chuva não chega. Essa coisa da conscientização é importantíssima. Ela é essencial. E eu diria que ela tem vários níveis. Primeiro, que a Jenny falou uma coisa muito interessante. Qualquer pessoa que a gente converse, em qualquer nível, ele vai dizer que é consciente da água. Mas depois, na hora da prática, não age corretamente. Esquece. Perfeito. A gente vai ter que fazer um segundo programa sobre a questão da água. De fato, a gente está com o nosso tempo encerrado. Eu queria, primeiramente, agradecer muitíssimo a vocês que disponibilizaram um pouco do seu tempo para alertar e esclarecer a população sobre a questão dos recursos hídricos do nosso estado. E lembrar a todos vocês que estão em casa nos assistindo que nós temos uma página no Facebook. Lá você pode assistir programas que já foram ao ar, ver as matérias que nós iremos debater, convidados que iremos convocar para o nosso debate e também propor temas e questões para o programa Grandes Temas. O programa Grandes Temas que acontece toda segunda-feira às 8h30 da noite aqui pela sua TV Universitária. Agradeço a sua audiência e tenhamos todos uma boa noite.